fonoaudiologia no tratamento de câncer. Você sabe como acontece? Começa agora o Informe Saúde, programa realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Durante o tratamento de câncer, surge a necessidade de integrar outras áreas de atuação. Quando acontecem alterações na comunicação, alimentação e respiração, por exemplo, torna-se necessário o trabalho de fonoaudiologia. Para conhecer um pouco sobre esse serviço, vamos conversar com a fonoaudióloga do Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, Karine Loureiro. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Karine, qual o papel da fonoaudiologia em um hospital oncológico e quais os tipos de câncer mais necessitam desse serviço? Dentro da instituição hoje, o tipo de câncer que mais necessita do tratamento são os de cabeça e pescoço, que atinge a área de fala, de comunicação dos pacientes, a questão de respiração do paciente e a via de alimentação. Para isso, a gente realiza esse atendimento específico, individualizado desses pacientes para tentar reabilitar após a cirurgia ou após a atuação de quimio e radioterapia. O cigarro é um dos fatores de riscos que mais propiciam esses tipos de câncer. Então, como ele prejudica essa área do corpo e por que ele é esse fator de risco tão forte em relação ao câncer? O cigarro é um dos maiores fatores que causam hoje o câncer de cabeça e pescoço, na boca, na laringe, no pulmão. Então, por que o cigarro causa? Porque a fumaça do cigarro é que tem substâncias que vão prejudicar, como se fosse queimar mesmo a parede, a mucosa, e com isso vai causar o prejuízo na laringe do paciente, na boca do paciente, E esse câncer, o cigarro associado ao álcool, causa maior fator ainda. Então, estudos mostram que, 10 vezes mais chance tem de desenvolver um câncer pacientes que fumam, e se ele estiver associado ao cigarro, ele tem 43 vezes maior chance de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. Uma das funcionalidades mais prejudicadas com esse tipo de câncer é a saúde vocal. Então, é por isso que agora nós vamos acompanhar a dica de saúde para a gente poder saber como cuidar melhor da nossa voz e também do nosso corpo. Em seguida, você pode conferir a agenda da campanha de prevenção. Podemos adotar hábitos que são saudáveis para a saúde do corpo como um todo. Hábitos saudáveis como descansar bem, hidratar bastante o corpo e realizar exercícios de relaxamento são bastante saudáveis para a voz. Hábitos de manter a saúde bucal, preservando os dentes para garantir uma boa mastigação, também são maneiras de se preservar uma boa voz. Hábitos nocivos para a voz podem gerar um desgaste da mesma, como, por exemplo, falar em ambiente extremamente ruidoso, falar na presença de uma fonte de som exageradamente alta, falar com os dentes cerrados, pigarrear em excesso, realizar também esportes de impacto, como tênis, vôlei, junto com o uso de voz, podem prejudicar as pregas vocais. Existem cuidados específicos com a voz que precisam ser postos em prática. Não falar alto, respeitando o seu tom de voz, não sussurrar, saber respirar ao falar e sempre beber água, em pequenos goles, para hidratar as cordas vocais. É importante ainda evitar o excesso de bebidas gasosas e café, alimentos achocolatados à base de leite e azeite. O alongamento corporal, o acompanhamento médico e a prática de exercícios vocais são importantes para a voz.
Estamos de volta com o Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Hoje nós estamos recebendo a fonoaudióloga Karine Loureiro, que explica mais sobre o assunto e está tirando algumas dúvidas. Karine, nesse bloco eu gostaria que você esclarecesse sobre a atuação da fonoaudiologia na recuperação do paciente. A respeito da dificuldade de alimentação, como vocês auxiliam as pessoas nesse processo? Normalmente o paciente às vezes pode apresentar dificuldade em consistências alimentares, né? O paciente pode, a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Essa questão é assim, um paciente consegue alimentar muito bem um arroz com feijão, uma comida normal, então ele não tem disfagia. Ou um paciente, ele apresenta uma dificuldade de engolir alguma coisa, um líquido, ele engasga muito com líquido. Então, a gente vai orientar esse paciente a usar de outra forma de consistência de dieta para evitar com que esse paciente engasgue. Por que é tão importante cuidar dessa consistência alimentar? Porque através dela, o paciente, se ficar engasgando muito na hora de alimentar, ele pode vir a desenvolver uma pneumonia por broncoaspiração. Então, por causa desse risco, a gente precisa estar trabalhando, adequando a consistência de dieta dele e trabalhando através de exercícios de fonoterapia mesmo, para estar reabilitando esse paciente ou colocando uma outra forma dele deglutir, que no nosso caso a gente lida muito com a disfagia mecânica, que a gente chama, que é por cirurgia, né, que o paciente às vezes retira algum órgão, né, alguma parte, e por causa disso ele precisa reaprender a alimentar. Então a gente vai trabalhar a terapia através de exercícios para que consiga fazer com que esse paciente realimente de uma forma segura, né? E na consistência mais adequada para ele, sem risco de aspiração. E o trabalho junto à família? Porque assim, o paciente, quando ele está na instituição, né, vocês dão todo o aparato que ele precisa. Mas em casa, há um trabalho com os familiares, né, com os acompanhantes? Quando o acompanhante está com o paciente durante a internação, ele é orientado. O paciente, quando tem alta hospitalar, ele também recebe orientações, né, voltada para essa questão de consistência de dieta, o que é mais seguro para ele. E quando necessário, ele é acompanhado no nosso ambulatório. Perfeitamente. As sequelas vocais, ela tem um impacto, né, elas têm um impacto significativo na habilidade de comunicação, que é algo essencial para todo ser humano. Como que é realizada essa reabilitação e também uma questão de interação mesmo com o paciente para ele saber lidar com isso? A gente tem umas cirurgias, né, como essas que a gente tinha mencionado, prioridade de cabeça e pescoço, que o paciente tem uma cirurgia de retirada da laringe, né? Essa cirurgia faz com que o paciente perca o som da voz, né? Ele não deixa de conseguir falar, porém não tem volume vocal. Com isso, esse paciente é acompanhado no nosso ambulatório, também durante a internação, a gente faz o atendimento com ele para, né, explicar como que vai ser feita a reabilitação, e durante o ambulatório, nas consultas que ele vai, a gente faz os exercícios terapêuticos em casa, ele continua a fazer, para que a gente, né, tente, né, melhorar e reabilitar um pouco a qualidade de voz dele. Essa voz se chama voz esofágica, né, mas não é só ela que a gente tem como recurso, tem próteses laríngeas hoje que podem ser colocadas, que o paciente também faz a terapia e reaprende a falar, a ter volume de voz, não a falar, né, a ter volume vocal. Assim, fugindo um pouquinho do tema da oncologia, talvez alguém em casa já tenha ouvido muitos mitos sobre a saúde vocal. Tomar gelado prejudica, maçã ou tal alimento ajuda. Assim, a respeito desses mitos, você poderia falar o que realmente beneficia ou prejudica a voz? O gelado e o muito quente prejudicam a voz da mesma forma. Todo mundo enfatiza sempre o gelado, né? O muito quente também não é bom. Por quê? Porque está diferente demais da nossa temperatura corporal. O ideal seria sempre estar utilizando uma dieta em temperatura ambiente, um líquido em temperatura ambiente, né? Para que o paciente, para que a pessoa consiga como se ela conseguisse manter uma qualidade de voz, né? A gente chama de higiene vocal, que é a pessoa ter o cuidado para manter um padrão de voz adequado, sem riscos, né, de ficar rouco, que a gente chama de disfonia, ou outras alterações. A maçã é boa sim, né? A maçã ajuda sim, a maçã é adequada porque ajuda
nutriente da maçã, né, o que tem de composição da maçã, ajuda a hidratar a mucosa e faz com que melhore a qualidade de voz. Para professores, pessoas que trabalham com a voz, é muito importante. Própolis, que eles colocam muito, vamos usar um própolis. Própolis ajuda no momento que você usou, ele te ajuda. Aí você tem a tendência a usar mais a voz naquele tempo. Por quê? Porque aparentemente você teve uma melhora, só que depois que passa o efeito do uso, aí você sente que a voz piora, porque na verdade ele é como se fosse um paliativo, ele não serve de maneira adequada para resolver o problema. Melhor mesmo é ter os hábitos saudáveis para a manutenção ser contínua, né? Isso. Eu espero que você que nos assiste, seja pela Rede Atividade ou pelas redes sociais, tenha gostado. Gostei muito de conversar com você, viu, Karine? Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição para esclarecimento de vocês e da comunidade. E você que nos assiste, compartilhe o que você aprendeu também com outras pessoas e indique também para as pessoas assistirem. Envie suas sugestões através das redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Empresários se reuniram no auditório da Fundação Cristiano Varela para o 3º encontro de fornecedores. Bom, a gente tem buscado, né, esse é o 3º ano que a gente faz já esse encontro de fornecedores, exatamente para trazê-los para cá e ainda tirar qualquer dúvida que ainda exista para eles no dia a dia, porque a gente tem sim critérios estabelecidos desde 2008, né, num guia de boas práticas que fica disponível no nosso site, e ali o fornecedor, desde a seleção até o dia a dia dele, de vendas e cotações, tem como se pautar, saber por onde a gente segue para poder estar cobrando ou até premiando aquele fornecedor que tem um bom desempenho. Para a gente, tem cada dia trazido mais resultados, principalmente porque o foco desse trabalho todo está no paciente. A gente está comprando produtos que garantam a segurança e que tenham também qualidade e bons preços. A credibilidade e o comprometimento entre empresas e instituição só são possíveis através da troca de experiências de ambas as partes. O fornecedor sente-se confiante em investir e dedicar um pouco mais de atenção para atender a demanda informada pelo cliente, porque sabe que se não fizer, o seu concorrente fará. E a relação de parceria pode render bons frutos e durar bastante tempo. É um tratamento assim, excelente, porque dá essa oportunidade de saber o caminhamento, o que a empresa precisa fazer para a melhoria de atender o serviço aqui do hospital. E isso dá um respaldo também para a gente, essa parceria, essa simbiose, né? essa troca de experiências. Além da questão de negociação de custos, a parceria entre fornecedores e a instituição é de extrema importância para garantir um atendimento de qualidade ao paciente. A relação do hospital com seus fornecedores, ela é uma relação até mais estreita do que a gente mesmo imagina, né? Nós dependemos muito deles e eles também dependem da gente. Então esse conhecimento mútuo é muito importante. Por isso que a gente, né, promove esse encontro com os fornecedores, para que a gente consiga passar para eles os nossos objetivos, o nosso trabalho, para que eles nos conheçam, a gente conhecer as expectativas deles também e estar estreitando para a gente buscar lá no final a melhoria da qualidade da assistência para chegar até o nosso paciente, que esse é o grande objetivo dessa relação. A vida é feita de encontros. Encontro com o seu caminho. Encontro com quem você ama. A felicidade veio ao seu encontro. Encontro com amigos inesperados que te ajudaram a virar a página do câncer. Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé. Felicidade é saber que tem alguém para cuidar da sua vida.